Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema aqui, e é um tema refletindo nessas últimas rodadas, nessas últimas partidas da primeira rodada da Copa, onde nós tivemos os sul-americanos. E até este momento, atuações ruins, né? Se a gente for olhar como um todo entre os sul-americanos que nós temos, e aí poderia fazer uma reflexão. A gente teve na sexta-feira o Paraguai perdendo por 4-1 da seleção norte-americana. Paraguai foi goleado pelos Estados Unidos, e isso traz uma reflexão até interessante. Porque a seleção paraguaia, eu pelo menos esperava um pouquinho mais da seleção paraguaia, porque a seleção do Paraguai, ela tem aí Gustavo Gomes, né, ela tem alguns jogadores aí interessantes, deixou de fora, por exemplo, Chile, Peru, deixou de fora algumas seleções que poderiam estar ali em seu lugar, né, fez umas eliminatórias da Copa, pelo menos eu achei boa, um bom ciclo de eliminatórias da seleção paraguaia, mas eu não sei se foi de repente a pressão, não sei se foram 16 anos sem estar na Copa, e também pelo fato dos Estados Unidos estar tão animado como está, né? A seleção norte-americana tem muitos jogadores do futebol europeu, já tem um pensamento mais voltado a um estilo de futebol melhor que o pensamento da seleção paraguaia, tá em casa, primeira rodada, pegou todo aquele ânimo, as suas estrelas, e aí se animou e acabou pegando um Paraguai que não aconteceu na partida, e quando viu saiu 1, 2, 3. Mas é um resultado bem ruim, né, ali para a seleção do Paraguai. Só que aí também chama atenção no sábado o Brasil. O Brasil empatou com o Marrocos. A gente sabe o que está acontecendo com o Brasil. A gente sabe o que está acontecendo com a seleção brasileira. A gente sabe que o Brasil passou por um ciclo. Eu ainda acho que o ciclo tem muito a ver. A seleção brasileira passou por um ciclo muito difícil, onde o Tite já tinha avisado que sairia da seleção brasileira muito antes de sair e pouco se fez para tentar algo, por mais que o nome do Ancelotti já era especulado, demorou para vir. O Ancelotti teve aí cerca de somente 14 jogos antes da Copa, e eu acho isso muito pouco, tá? Eu acho que o Ancelotti deveria ter mínimo uns 3 anos aí para conseguir colocar uma cara e uma ideia. Parece que o Ancelotti quer algo, mas ele não consegue colocar essa cara, não consegue colocar essa ideia para a seleção dele. Então tu tem aí um ciclo onde tu teve 3 técnicos, sendo eles Dorival, Diniz, que nem estava totalmente na seleção brasileira, totalmente dedicado à seleção brasileira, entendeu? Então isso é bem complicado. Eu acho que tem muito a ver com o ciclo. Mas aí tu tem Ibanhas, que não fez uma boa partida, Casemiro, que não fez uma boa partida, a seleção brasileira que perdeu totalmente o meio-campo, e também tivemos o Igor Thiago, que não foi tão bem assim. Então a gente sabe dos problemas aqui da seleção brasileira, que acabou empatando com Marrocos. No domingo, a gente teve outra seleção sul-americana, que foi a seleção do Equador. O Equador perdeu para a Costa do Marfim. E aí, para mim, tá outra surpresa. Só que até então, até ali, eu acho que a melhor das 3 foi o Equador. Porque o Equador não jogou mal contra a seleção da Costa do Marfim. O Equador não jogou mal. O Equador não fez uma má partida, mas não conseguiu ser efetivo. E a Costa do Marfim, quando teve a sua oportunidade, marcou, venceu por 1-0. Então, uma questão é, até aqui, tá? Paraguai enfrentou Estados Unidos. Brasil enfrentou Marrocos. Equador enfrentou Costa do Marfim. Não que Estados Unidos não seja uma boa seleção, é uma boa seleção, uma seleção que tem bons nomes, que tem o Serginho Dest, tem o Pulisic, é uma seleção que vê que está bem treinada, uma seleção que é treinada pelo o Pochettino, que tem uma ideia, já treinou o Tottenham, já foi finalista de Champions, tem uma mecânica de jogo bem interessante. Marrocos, então, é uma seleção que nos últimos 4 anos vem vivendo os seus melhores anos, chegou até uma semifinal, disputa o terceiro lugar de Copa em 2022, a gente já sabia que ia dar trabalho para a seleção brasileira. A Costa do Marfim foi guerreira na sua partida, mas percebeu que a gente não está falando de França, não está falando de Portugal, não está falando de Espanha, não está falando de adversários pesados do futebol europeu, e ainda assim as seleções sul-americanas não ganharam, entendeu? Então isso pode trazer uma reflexão. O que está acontecendo? O Uruguai empatou com a Arábia Saudita. A seleção do Uruguai daí na segunda-feira empatou com a Arábia Saudita. O Uruguai empatou por 1-1 e saiu perdendo. Foi um mau primeiro tempo da seleção uruguaia, e só no segundo tempo que o Uruguai conseguiu buscar ali o empate. A questão do Uruguai, antes eu quero lembrar aqui que nós estamos tendo vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Durante esse período de Copa, a gente está tendo todos os dias vídeos aqui no canal para falar de algum assunto do momento aí. Na madrugada de ontem, a gente fez um pós-jogo da Argentina, onde a gente celebrou o quão bom é ver o Messi jogar.
Anteontem a gente fez uma live para falar da Espanha. No domingo a gente falou aqui dos jogos da Holanda e da Alemanha. Então, assuntos que vem, a gente faz videozinhos aí de 10 minutos aqui e fala. Só nas segundas-feiras que a gente tem a live. Aí segunda-feira a gente mantém live, porque segunda-feira é o dia de live no canal, mas também é para falar de algum assunto relacionado à Copa. E nos demais dias da semana, ou 6 e pouco, ou né, à meia-noite, mas sempre no intervalo entre um jogo e outro, vai entrar um vídeo assim falando de algum assunto. O de hoje é esse sobre as seleções sul-americanas, mas, por exemplo, sexta, ali na virada, a gente vai falar sobre o jogo da seleção brasileira. E todo o vídeo aqui e a live da segunda viram cortes, tem os seus shorts mais curtos ao longo do dia. A seleção do Uruguai, para mim, é uma das piores seleções do Uruguai da história. Não tem o Suárez, não tem o Cavani, então está passando por uma troca de geração de uma seleção uruguaia que só ficou fora da Copa de 2006, mas fez uma Copa de 2010 muito boa, com o Diego Forlán sendo o melhor jogador da competição, é campeã da Copa América de 2011, 2014, teve uma participação mais ou menos, mas não foi uma participação tão terrível na Copa do Mundo do Brasil, mas já passou por essa troca de geração. 2022 caiu na fase de grupos. Caiu na fase de grupos em 2022. A seleção uruguaia passa por uma troca de geração, um momento bem complicado, deve trocar aí o Bielsa, mas também sente os seus desfalques, né? Como faz falta um Arrascaeta. Eu acho que o Valverde ficou muito isolado por um lado do campo, mas no segundo tempo, cara, o Bielsa decidiu botar todo mundo para ataque e conseguiu empatar o jogo, poderia ter até vencido da seleção da Arábia, mas empatou. Então a única seleção que salva é a Argentina, que ganhou por 3-0 da Argélia. Mas era a Argélia. Tá, mas Portugal empatou com a República Democrática do Congo sendo favorito. A Espanha empatou, né, com a seleção do Cabo Verde sendo favorita. A Holanda era favorita contra o Japão, apesar de o Japão ser melhor que as seleções em comparação. Acho que o Japão até vai passar da fase de grupos. Mas, entendeu? Se ganha, é porque o adversário é fácil. Se perde, né, é porque é ruim. Então a gente nunca dá méritos como tem que se dar méritos. Então acho que tem que se dar méritos. Por quê? Porque a seleção da Argentina hoje, dessas seleções sul-americanas, é a melhor. É a melhor. É a que tem um nível de jogo, um padrão de jogo consolidado, um nível de jogo mais próximo dos europeus, né? De uma mecânica de jogo que tem dado certo, sabe? É um trabalho que está firmado, é uma ideia de jogo convicta, que não mudou, sabe? Não está fazendo trocas do nada no seu ciclo, entendeu? Então, é a melhor. Entre as seleções sul-americanas, a Argentina é a melhor. Eu acho que depois da Argentina, a Colômbia vai fazer uma boa Copa, tá? A Colômbia enfrenta o Uzbequistão. A tendência é que a Colômbia vença, né? Seria mais uma zebra se a Colômbia não ganha, mas eu acho que a Colômbia e a Argentina são as duas melhores seleções aí nesse momento da América do Sul na questão de ter uma ideia de jogo, na questão do que podem fazer aí, do que podem chegar. Não que o Brasil não consiga, mas eu ainda acho o Brasil que não está pronto. É ver se o Ancelotti vai conseguir, durante essa Copa, preparar e mudar o que precisa mudar. Há uma grande esperança aí em cima do Neymar, mas que nem deve jogar contra o Haiti, entendeu? Mas então é de se pensar, poxa vida, a seleção do Uruguai empatou com a Arábia Saudita, Equador perdeu para a Costa do Marfim, Paraguai perdeu para os Estados Unidos, o Brasil empatou com o Marrocos, só a Argentina ganhou da Argélia, vamos dizer que a Colômbia ganha do Uzbequistão. Estou gravando esse vídeo antes do jogo acontecer. É de se pensar o que está acontecendo no nível de jogo das seleções sul-americanas. Talvez isso diga muito do fato de como são treinadas, né? Quando tu tem um Pochettino treinando nos Estados Unidos, ele traz uma visão que, com todo respeito, muitos dos treinadores aí sul-americanos ou das seleções, né, sul-americanas não trazem, né? Ou um nível de quantos jogadores europeus e não europeus tu tem no teu jogo. O Scaloni é um diferencial, a Argentina do Scaloni é um diferencial, mas também tu vai olhar ali para o elenco, além de que tem um Messi. Mas é claro que é importante também a gente dizer que seria muito injusto eu falar aqui só das sul-americanas. A Holanda não ganhou, empatou o seu jogo. Portugal não ganhou, empatou o seu jogo. Espanha não ganhou, empatou o seu jogo. A Suíça também não conseguiu ganhar do Catar. Então talvez nem é tanto pelas próprias sul-americanas. Talvez essa Copa realmente está sendo a Copa das zebras. Mas é sempre interessante fazer essa reflexão. É mesmo a Copa das zebras? Ou são as seleções sul-americanas que estão deixando um pouco a desejar? Tá? Mas para mim eu até acho que o Equador não fez um mau jogo, mas acabou não conseguindo vencer a Costa do Marfim.